colocado de passagem. Eu sei que nós estamos aqui num contexto do Novo Testamento, mas não tem como nós falarmos de Páscoa, falar de passagem, sem falar do sacrifício vivo, do Cordeiro imaculado, do Cordeiro sem mancha, do nosso Mestre, nosso Salvador Jesus. Eles estavam numa mesa preparando para a última ceia, na qual o Senhor ali, Ele libera, né, os seus últimos ensinamentos aos discípulos. E Ele fala que está feliz, ansioso por participar dessa ceia. Porque até então, irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele teve um ministério, nosso Senhor Jesus, um ministério meteórico. Ele, aos 30 anos de idade, iniciou o ministério de forma maravilhosa, curando enfermos, levando a palavra, libertando cativos. Por onde o Senhor passava, Ele arrebatava multidões junto dEle. E com isso Ele foi levantando os discípulos, foi levantando Pedro, Tiago, João, por aí foi André, na qual esses discípulos sempre ajudaram o Senhor Jesus nesse trajeto, nesse ministério. E todo lugar que chegava, todo mundo tinha que trabalhar, tinha que dar o apoio, tinha que ajudar o nosso mestre. Tanto que eles nunca tiveram a oportunidade de participar de uma ceia verdadeiramente com Jesus. Eles estavam tão ocupados com o ministério que nunca tiveram a oportunidade de sentar com o mestre e participar de uma ceia. Na verdade, eles tiveram oportunidade de comer, lógico, né? Eles se alimentaram em algum momento, mas o ato da ceia, porque a ceia, ela é um ato. A ceia, ela é algo, como dizia, desde o Antigo Testamento. Se nós voltarmos lá no Êxodo capítulo 12, a Páscoa ela foi estipulada pelo Senhor Deus até então, para o povo hebreu que estava cativo no Egito e estava sendo liberto em destino a Canaã, a terra prometida. Até que o nosso Deus, Ele chega e Ele dá essa ordem. Eu não quero me aprofundar nesse texto, mas os irmãos sabem que a Páscoa simbolizava a passagem. E o Senhor, Ele dá uma instrução ao povo para que eles se reúnam em família, poucas pessoas, e dali matem um cordeiro de no máximo 1 ano, filho, né, com saúde, que não tenha mácula, que não tenha mancha, um cordeiro perfeito. E ali foi dada a ordem para que se comesse esse cordeiro até da manhã até a noite, não podendo restar nada para o outro dia. E nisso, enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui falando com a Tamires, amor, eu ia compartilhando com ela, né, alguns ensinamentos, depois que eu fui lendo, aprendendo, estudando, como a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa, porque o exemplo de comer um cordeiro por inteiro, sem deixar nada, cabeça, pés, isso quer dizer, irmãos, que nós temos que alimentar da palavra, do corpo, do sangue do Senhor por inteiro. Não só aquilo que me agrada, que te agrada, não só aquilo que faz bem ao nosso paladar, mas às vezes a palavra ela desce salgada, ela desce pesada, mas a ordem do Senhor é para que nós comamos inteiro. A palavra do Senhor diz, ela é digna de toda aceitação. A palavra ela é apta para discernir as intenções do coração. Ou seja a palavra dura, ou seja a palavra de conforto, de alguma forma ela está nos alimentando. E a ordem do Senhor sempre foi essa: alimente-se de tudo, não deixe sobrar nada. E outra ordem também muito interessante é que o cordeiro ele tinha que ser consumido queimado, assado, não era cru, não era cozido. Ou seja, é através do fogo, igreja, é através daquilo que queima. Nós não podemos participar da Santa Ceia do Senhor de qualquer maneira, achando que é apenas um pão, um suco de uva. Se o meu coração, o seu coração, ele não queima
por participar do corpo e do sangue do Senhor, a sua oferta é uma oferta vã. Se o seu coração, o meu coração, ele não arde, ele não queima em participar da Santa Ceia, nós não estamos oferecendo um sacrifício perfeito ao nosso Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, como é lindo, irmãos, ver uma mesa preparada, uma mesa com capricho, com todos os detalhes arrumadinhos, e a mesa da Santa Ceia sempre teve esse propósito. O Senhor Jesus, Ele preparou a mesa da Santa Ceia, e ali estavam os discípulos com Ele, e o Senhor trouxe memórias. Eu voltei um pouquinho no tempo para que a gente entenda que a Páscoa, ela vai muito além da ressurreição. Ela já apontava para Jesus desde lá do Antigo Testamento. O Cordeiro, o sangue nos umbrais, aquele que vai livrar a minha casa, a sua casa. O sangue do Cordeiro é o que nos tem limpado, nos guardado, nos livrado até o dia de hoje. E isso é maravilhoso, igreja. Aleluia, aleluia. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, em todo o seu ministério, Ele curou várias vezes, Ele realizou milagres várias vezes, inclusive Ele multiplicou pães e peixes diante de uma multidão. Ele multiplicou, Ele transformou água em vinho num casamento onde haviam muitas pessoas. Mas a Santa Ceia, a última ceia, ela foi para apenas 12. Nunca houve pré-requisito para que o Senhor Jesus realizasse milagres, e nunca, e nem hoje há. Para você receber um milagre, uma cura na sua casa, você pode receber, eu posso. Um usuário de droga aí fora pode, uma prostituta pode, um bandista pode, um católico pode, um espírita pode. Qualquer um pode receber, porque o dom da cura é um dom de Deus, o milagre quem faz é o Senhor. Mas agora participar da Santa Ceia, participar do corpo e do sangue do Cordeiro, é para os íntimos, é para aqueles que o Senhor chamou para perto. Participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Os irmãos estão vendo a tamanha importância de uma Santa Ceia. Ou seja, depois de tudo que o Senhor realizou, Ele reúne os seus 12 discípulos, senta com eles e fala: eu estava ansioso por este momento. E ali nós sabemos, o Senhor lhe lava os pés dos discípulos, Ele se faz servo, o Senhor ali lhe dá os ensinamentos. Ele fala que aquele que quiser ser grande no reino de Deus, torne-se primeiramente servo de todos. E Ele começa a ensinar e a demonstrar que Ele estava prestes a ser crucificado, que não muito mais o Senhor em breve seria retirado. Ali o Senhor começa a dizer e a falar com parábolas, né, para que os discípulos entendessem que em breve Ele seria tirado. E mais um momento crucial da Santa Ceia, eu creio que é o que o Espírito Santo do Senhor quer nos dizer nessa noite. Foi a respeito de Judas. No meio de todos os discursos, o Senhor, Ele profere uma palavra dizendo: um de vós há de me trair. E a partir do momento que o Senhor Jesus diz isso, começa um burburinho naquela mesa, um olhando para o outro e dizendo: meu Deus, na verdade cada um olhando para si também, né? E dizendo: meu Deus, serei eu o traidor? Eu creio que ali cada um começou a buscar na memória tudo aquilo que vinha feito, desde que o Senhor chamou, desde que o Senhor escolheu, e começou a questionar de forma: serei eu, meu Deus, será que eu vou trair Jesus? Tanto que começa um a olhar para o outro, até que Pedro chega para João e fala: João, você tem mais intimidade com ele, pergunta para o mestre, quem há de trair?
quem há de o trair, para que ele conte e nosso coração se acalme. Os irmãos conseguem ver alguma semelhança com a passagem de 1 Coríntios 11, 28, se eu não me falha a memória, onde Paulo instrui, dizendo, a leitura da Santa Ceia, nós vamos ler ela daqui a pouco aqui. Examina-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O Senhor Jesus, naquele momento em que ele profere dizendo que um dos seguidores o havia de trair, automaticamente começou uma autoanálise. Cada um começou a se examinar. Como o nosso mestre, ele é inteligente, né? Ele poderia ter dito, igreja, assim: olha, eu quero explanar para vocês que Judas irá me trair. É ele mesmo, ó. Depois de tudo que eu fiz e tal, meu pai me mostrou que Judas irá me trair. Imagina o escândalo que seria naquela mesa. Imagina a briga que seria naquela mesa. Imagina a decepção que seria para todos naquela mesa. O que nós aprendemos com isso, igreja? Que o Senhor, Ele não expõe o pecado de ninguém. O Senhor, Ele sabe, Ele conhece onde onde você, onde nós erramos, porque nós erramos sim, todos nós erramos. Como o Senhor disse àquela multidão que tentava apedrejar aquela mulher adúltera: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que o Senhor queria naquele ato, naquela ceia, era mostrar que independente do erro de cada um, do que havia feito, do que Judas estava premeditando fazer, o Senhor queria dizer: olha, nós estamos numa mesa, e há uma oportunidade nessa mesa, para que haja um conserto, para que você possa pedir perdão e se arrepender daquilo que você tem feito até aqui, ou aquilo que você tem planejado de fazer. Os irmãos têm consciência da importância de uma mesa de Santa Ceia, a importância de estar reunidos em família, em comunhão, em unidade. Irmãos, nós não chamamos para nossa casa para participar de uma ceia de Natal, de uma ceia de Páscoa, que seja um almoço de Páscoa, pessoas que nós não temos comunhão. E por que na casa de Deus, muitas das vezes nós participamos de uma santa ceia, sem ter paz com o meu irmão, sem ter comunhão com o meu irmão, sem pedir perdão para o meu irmão? Eu sei, nós estamos numa igreja, graças a Deus, que nós somos felizes, a nossa igreja caminha em paz, em alegria, eu creio, eu vejo, o ambiente nosso é maravilhoso, mas ainda assim, irmãos, quantas e quantas igrejas nós vemos onde as pessoas entram para um culto de Santa Ceia, sem ao menos dar paz do Senhor para o irmão do lado, porque ele não tem paz, ele não tem comunhão com o irmão, e ele participa do corpo e do sangue, sem examinar a si mesmo, porque uma pessoa que examina e se examina, ela jamais tomaria uma santa ceia dessa forma. Oh Espírito Santo de Deus. Mas eu queria voltar, irmão, para esse contexto onde o Senhor colocou no meu coração. Ceia é lugar de examinar você, não de examinar o irmão do lado. A ceia é um lugar onde eu entro e eu me autoanaliso. Eu não analiso se o pastor está com um terno bonito, se o grupo de louvor está cantando bonito, se a irmã regente está regendo bonito. Não, eu olho para dentro de mim, eu lembro do meu último mês, eu falo: Senhor, me perdoa, Pai, por aquilo que eu fiz. Pai, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus, assim como Ele fez com Judas naquela mesa, Ele sabe, Ele conhece o meu coração e o seu coração. E Ele está fazendo nessa noite, sabe o que? Ele está molhando um pão num bocado de suco de uva de vinho e colocando na minha e na sua boca.
Irmãos, isso é maravilhoso, porque a tradição da época dizia que aquele que coloca um bocado molhado na boca de alguém na mesa de uma ceia, é um ato de reverência, era um ato de hombridade, de carinho, de admiração para a pessoa. Olha o nosso mestre, o que ele faz, sabendo que um homem está prestes a trair. Eu quero crer, irmão, o Senhor Jesus não chamou Judas como um traidor. O Senhor Jesus, ele não chamou Judas como traidor. Eu creio que o nosso mestre, ele escolheu 12 discípulos, 12 homens que ele sabia que teriam habilidades para ajudá-lo no ministério. Mas como a palavra do Senhor nos ensina, o Espírito Santo, ele vai intervir no meu e no seu livre-arbítrio, porque senão ele estaria contra a própria teologia. Porque o Espírito Santo jamais ele vai intervir no direito de ir e vir do homem. Ele pode criar situações, sim, assim como ele criou situações para Judas naquela mesa, para que Judas se consertasse. Imagina o constrangimento de Judas, com Jesus molhando um pão no vinho e colocando na sua boca, e ele sabendo: meu Deus, eu estou prestes a vender o meu mestre. Oh, Espírito Santo de Deus, quantos de nós, irmãos, temos vendido o Senhor Jesus aí fora? Quantos de nós temos negligenciado o chamado de Deus na nossa vida aí fora? Quantos de nós temos negociado a nossa vida com Deus aí fora? E agora talvez você esteja aí no seu pensamento dizendo: ah, mas eu estou aqui, eu estou todo culto, quarta e domingo, eu venho, eu louvo a Deus. Mas o seu momento de oração, de intimidade com Ele, cadê? E quando as pessoas te apontam na rua e falam: ei, você é cristão, você pode me dar uma palavra? Irmãos, olha o que aconteceu comigo essa semana. E o Espírito Santo do Senhor me confronta nessa noite. Eu fui atender um cliente no qual vendi uma casa para ele o ano passado. Eu não vou entrar no contexto para não roubar o tempo da pregação, mas aquele homem estava angustiado. Eu não sabia que ele estava morando em Pinda. E ele me chamou porque ele está passando por uma crise financeira, não conseguiu terminar a casa, vai precisar vender. E ali por um momento ele falou: Max, o que você faz? Eu fiquei meio assim: o que eu faço? Ele falou: o que você faz? O que você é? Eu falei para ele: olha, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Ele falou: pois eu sou espírita. E o mais, eu sou um cavalo. Você sabe o que é ser um cavalo? Eu falei para ele, eu sei. Ele falou: pois é. E enquanto ele falava isso, irmãos, eu olhava o braço daquele homem cheio de cortes, assim, cheio de marcas e cicatrizes. E por um momento ele falando isso, ele abriu a boca, ele bocejou assim, e ele falou: ó, tá vendo? Ela já está aqui, a entidade está aqui do meu lado. E ele falou: eu preciso cumprir com algumas coisas que eu não estou cumprindo. E enfim, ele começou a falar. E ali, irmãos, estava só eu e ele. E eu senti um temor do Espírito Santo, porque na hora eu me senti fraco o bastante. Eu falei: eu não vou falar de Jesus para esse homem, que eu vou afrontar ele. Só que eu enxerguei uma angústia tão grande dentro daquele olhar. E ali nós terminamos os nossos assuntos que tinha para tratar. Eu entrei no carro e a primeira coisa que eu fiz foi orar ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa pela coragem que me faltou, pela covardia de não ter anunciado o teu evangelho para aquele homem. Só que o Espírito Santo também me confortou, porque ele disse que não é a última vez que eu vi. E eu sei que não é a última vez que eu vi. Nós vamos nos ver e nos falar mais vezes. Mas o meu corpo físico tremeu. E eu me coloquei numa missão de fortalecer o meu espiritual, porque eu vou bater lá na porta da casa dele de novo.
E eu vejo, irmãos, às vezes tem faltado os nossos olhos espirituais para enxergar que as pessoas estão sofrendo aí fora. E nós temos negado fogo, nós temos negado uma palavra de alimento, uma palavra que aviva. Às vezes a pessoa está pedindo socorro com os olhos e nós não estamos conseguindo enxergar. Porque a gente está tão preocupado em tantas outras coisas. Às vezes o interesse de não perder um negócio, de não perder uma oportunidade. Essa pessoa é muito relevante. Essa pessoa aqui, ela é bruta, ela não vai me ouvir, ela não vai me dar ouvido. É esse mesmo que Deus quer nos usar. É para chegar nesse mesmo que Deus quer me usar e te usar. Que nós venhamos ter coragem, igreja. Coragem. É momentos como esse, é numa mesa como essa que o Senhor Ele nos fortifica. O Senhor, Ele nos diz: olha, eu te amo, eu sou contigo. Olha aqui, eu sei que o seu coração aí tem pendido, você tem cocheado em dois pensamentos. Estou aqui, eu vou molhar um pão, um vinho, eu vou colocar na sua boca, para lembrar que eu te amo, para lembrar que você está na mesa comigo, você é íntimo meu, você é filho, amado, querido, escolhido desde o ventre da sua mãe. Era isso que o Senhor estava fazendo com Judas naquela mesa. Ele chegou e falou: eu sou contigo, eu sei que você está planejando me trair, mas olha eu aqui, filho, eu te amo. O Senhor, irmãos, Ele nos coloca em situações que nos constrange, muitas das vezes. Às vezes você está no pecado, você está errando, você está falhando, você está se contorcendo porque sabe do erro, e o Senhor coloca você em situações onde Ele fala: oi filho, olha a oportunidade aí para você se consertar. Olha aí, filho, olha a mesa preparada, olha o pão, olha o meu corpo, o meu sangue aqui para você comer e beber e sair daqui livre dessa culpa. Porque a mensagem, irmãos, a palavra de Deus diz que enquanto Judas estava sentado à mesa, era a consciência dele. Mas a partir do momento que o Senhor molhou o pão, colocou na boca, ele se levantou. E dali entrou no espírito, entrou na vida de Judas o espírito maligno, Satanás. Quando Judas se levanta da mesa, Satanás adentra o coração dele. Ou seja, o Senhor deu todas as oportunidades durante a mesa para que Judas confessasse e falasse: sou eu. Eu sei, irmãos, há teologia que diz, há teorias que dizem que já estava escrito, Jesus passaria por isso, ele seria vendido, ele seria... Eu creio, irmãos, que Jesus sim, ele seria crucificado de uma forma ou outra, mas não precisava ser através de Judas. Não precisava. Mas uma vez que nós damos legalidade, eu li essa palavra hoje um pouquinho mais à frente. Acabei de encontrar no verso 31 do capítulo 22, olha o que o Senhor diz para Pedro, na mesma mesa, tá? Na mesma ceia, o Senhor vira para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirai como trigo. Ou seja, olha, o inimigo está pedindo permissão para agir na sua vida. O inimigo está pedindo permissão para se andar na sua vida, para sondar o seu ouvido, para soprar ideias maléficas na sua mente. Mas eu sou o Senhor, eu estou te alertando. Tanto que o Senhor Jesus sai dali e Ele convoca os discípulos para quê? Para ir orar no monte. O Senhor fala: olha, cada um aí, quem não tem espada, vende a túnica, compra uma, porque agora é tempo de guerra. E Ele chama os discípulos para ir ao monte orar, e chega lá quando Jesus se afasta um pouco mais para orar, e ali Ele faz aquela oração, né, que eu imagino quão dolorosa deve ter sido, onde Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Ele já enxergava a dor que estava por vir, o sofrimento que estava por vir.
E o Senhor volta de uma oração fervorosa dessa, numa oração onde a palavra diz que o seu suor parecia gotas de sangue. Ele volta e encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. O Senhor tinha acabado de dizer: é tempo de guerra, o inimigo está tentando cirandar a sua vida, toma cuidado, guerreia, fica vigilante. O Senhor volta e encontra o discípulo dormindo. E ali nós sabemos o contexto, o seguinte da história, onde Judas chega com os guardas, e ali ele traz Jesus com um beijo no rosto. Ele chega perto de Jesus e o beijo, irmãos, é terrível imaginar uma cena dessa. Um discípulo que caminhou tanto tempo com o mestre, viu ele fazer tudo o que ele fez. Ele chega com guardas romanos e dá um beijo no rosto. E o Senhor Jesus vira e fala: Judas, com um beijo traísses o Filho do Homem. E ali, irmãos, os irmãos sabem o contexto da história. O nosso mestre é levado, ele é levado a Pilatos, a Herodes, e ali nós sabemos o restante. E nós sabemos também que Judas não aguentou a pressão. Tamanho foi, eu creio que daquele momento em diante ele já não tinha serventia para Satanás. Satanás saiu dele, ele caiu em si, ele viu: meu Deus, o que eu fiz? Ele não suportou o peso da culpa de ter entregado o mestre dele. Ele foi e se matou, se enforcou numa árvore. Os irmãos entendem, irmãos, o peso, a importância de uma mesa de Santa Ceia, onde o nosso Senhor Jesus, Ele olha para nós frente a frente, e Ele diz: eu não estou aqui para acusar o seu pecado, eu não estou aqui para te expor, eu estou aqui para te alertar, para te avisar: filho, olha esse pão, esse vinho na sua boca, eu te amo, tome cuidado, vigia, ao levantar daqui, não dê lugar ao diabo, estai vigiante, estai firmes, constante em oração. Oh, Espírito Santo de Deus, examina-se, pois, o homem a si mesmo nessa noite. Oh, Espírito Santo, igreja, não levante da mesa sem fazer algum concerto com o Senhor nessa noite. Aconteça o que acontecer, não se levante da mesa. Não saia da comunhão com o Espírito Santo, porque nós não sabemos o que nos espera da porta para fora. Nós sabemos que há um inimigo bramando como um leão, cirandando, buscando a quem possa tragar. O que tem nos protegido, nos guardado, nos livrado, é o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa casa, na nossa porta, na nossa vida. É o pão que representa o corpo, e o vinho, o suco que representa o sangue do nosso Mestre Jesus. E há pessoas ainda que tratam a Santa Ceia como um culto qualquer. As pessoas ainda que conseguem vir para um culto como esse sem ao menos se alegrar, sem sair da sua casa com o coração fervendo, coração queimando. Ou seja, eu vou participar do corpo e do sangue, eu quero queimar esse cordeiro dentro do meu coração, eu quero oferecer a minha melhor oferta, eu não vou deixar sobrar nada, eu quero queimar tudo diante do altar, todo o pecado, tudo aquilo que me atrasa, tudo aquilo que tem me arrastado para fora da presença do Senhor, eu quero queimar diante desse altar nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, igreja, escute a voz do nosso Senhor Jesus nessa noite, dizendo: não quero te perder. O Senhor Jesus nos diz nessa noite: eu não quero te perder. Oh, Espírito Santo de Deus, se coloque de pé, igreja.
Se coloque de pé, eu não vou estender além daquilo que o Espírito Santo me entregou nessa noite. Eu creio que a palavra do Senhor, ela tem direção nessa noite. Nós vamos fazer uma oração. Eu não quero te convidar a vir à frente, mas sim aí no seu lugar mesmo. Você se comprometer agora a fazer um concerto com o Senhor antes de participar dessa ceia. Nós vamos nos colocar diante de uma mesa. Eu convido você a fechar os seus olhos e se imaginar numa mesa com o nosso Senhor Jesus e com todos aqueles que você ama do seu lado. Com todos aqueles que você ama do seu lado. E nós nessa oração, nós vamos fazer uma oração sincera, como se nós estivéssemos de frente com o nosso Senhor Jesus, na certeza de que Ele sabe e conhece o mais íntimo do nosso coração, onde ninguém vê, onde ninguém sonda, onde ninguém conhece, mas Ele sabe. Vamos fazer essa oração nessa noite. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, pela oportunidade de sentar à mesa contigo, meu Pai. Pai, eu sinto meu coração transbordar de alegria nesse momento, mas também, Senhor, eu me sinto constrangido diante da Tua glória, diante do poder que há, Senhor, no Teu nome. Pai, eu quero aproveitar, Senhor, essa oportunidade, Jesus, de estar contigo nessa mesa, Pai, para pedir perdão, Jesus, para te clamar por misericórdia, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que eu pequei, que eu errei, Jesus, na qual, Senhor, eu não tive coragem, Senhor, para fazer, Pai, aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Ah, Senhor, eu quero interceder pelos meus, eu quero interceder, Pai, pelos meus irmãos, pela minha família, pelos meus filhos, por aqueles que estão aqui, Pai, ao meu lado. Ah, Jesus, Pai, nos perdoa, Pai, nos receba. Ah, Pai, assim como aquele povo que o Senhor chamou, Senhor, assim como o Senhor falou, estais de cingidos os vossos lombos, estais de cajado na mão, estais de sandália nos pés. Nós queremos estar, Jesus, prontos para caminhar, prontos, Senhor, para enfrentar as adversidades, prontos, Senhor, para estar sentindo a nova Jerusalém, a Canaã, para onde o Senhor nos chamou, Pai. Pai, eu quero levantar dessa mesa, Senhor, somente após eu ter o perdão do Senhor, somente após eu estar limpo, Senhor, sem o peso do pecado, sem o peso da acusação sobre a nossa vida. É isso que eu te peço, Senhor, nessa noite. Nos limpa, Pai, nos limpa, Jesus, nos renova, renova nossa mente, renova as nossas forças, Pai, e habita em nós, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça morada na nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia.